Muito boa noite a todos. Agradeço pela presença de quem está ao vivo aqui, de quem for assistir num segundo momento. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um tema tão importante, né, como planejamento financeiro. E eu acho que essa época do ano é a época perfeita para a gente falar desse tema, né? Porque é o momento que a gente para refletir, para planejar aí o próximo ano, ajustar aí as rotas. Então, eu acho que é um momento muito pertinente aí para a gente falar sobre esse tema. Eu queria fazer um agradecimento muito especial aí à minha grande amiga Edilane, que foi quem sugeriu trazer esse tema para vocês e ajudou muito aí na divulgação, tá bom? Bom, vamos lá. Em respeito a todo mundo que já está presente aqui, vamos iniciar aqui sem mais delongas. E depois, quem não conseguiu entrar, fica à vontade aí para assistir a gravação. Então, a ideia desse nosso encontro é falar um pouco sobre planejamento financeiro, principalmente para corretores de imóveis, né? Ah, funciona só para corretores de imóveis? Não, funciona para qualquer pessoa que queira aí ter um planejamento financeiro. Mas a gente vai falar aqui especificamente para corretores de imóveis por ter algumas particularidades, né? Algumas pequenas particularidades. Bom, e quem é o Rodrigo, né? Bom, meu nome é Rodrigo Helvas, eu sou engenheiro de software aí, trabalhei 20 anos aproximadamente aí com engenharia de software, tenho especialização aí em gestão, inovação e administração, trabalhei os últimos 10 anos aí com consultoria empresarial, com foco em business agility e gestão empresarial, e no último ano eu sou um profissional certificado em Wealth Plan, que é um modelo internacional aí de planejamento financeiro, e como educador financeiro também. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, ok? Eu queria trazer aqui algumas reflexões, né? Então, assim, você tem total clareza sobre as suas receitas, do que você ganha líquido? Você tem clareza desses valores? Se você tem, parabéns, porque a enorme maioria das pessoas não tem essa clareza. Você tem clareza das suas despesas? Tudo que você gasta por categorias e tudo mais? As suas despesas cabem dentro da sua receita? Ou você fica rolando ali com cartão de crédito, cheque especial? E não se culpe, isso é a enorme maioria da nossa população vive dessa forma hoje. Você investe de forma recorrente? Você faz aquele investimento mensal? Ou, caso você não tenha uma renda recorrente, que é a realidade de muitos corretores de imóveis aí, quando você recebe uma comissão, você tira uma fatia daquela comissão para você fazer ali o seu investimento? Você tem uma reserva de emergência dimensionada para a sua realidade? Ah, eu tenho uma renda recorrente mensal. Legal, você tem uma necessidade de uma determinada reserva de emergência. Ah, eu tenho uma receita que eu só quando eu vendo ganho uma comissão que eu recebo. Maravilha, você tem uma outra necessidade de reserva de emergência. Você tem certeza de que você tem as melhores opções de investimento para o seu perfil e para os seus objetivos? Você tem as proteções necessárias, com as coberturas ideais para você, para os seus bens, para a sua família? Já parou para avaliar isso? Você tem objetivos financeiros claros, bem definidos? Porque se você não tem, como diz o filme de Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E isso no mundo financeiro é um problema. E você tem um planejamento financeiro para atingir esses objetivos? Então aqui algumas reflexões aqui que eu trago para vocês, tá bom? E a gente vai discutir
com mais detalhes aí no decorrer aí da nossa live. Bom, quais são as etapas da nossa vida financeira, né? A gente começa a nossa vida financeira ali, nosso primeiro emprego, ou os primeiros empregos ali, a etapa de gerar renda. Então, é onde a gente ganha pouco, né? E está ali basicamente sobrevivendo. Né? Pô, eu compro ali o meu carrinho, consigo me manter minimamente. Depois a gente tem uma etapa ali de cuidar e corrigir. Né? O que é essa etapa? É a etapa onde a gente vai entender aonde é que esse dinheiro está indo para que eu consiga fazer ele sobrar. Né? E sobrar não quer dizer muito dinheiro, mas pô, eu preciso, nem que seja um pedacinho dessa minha receita, é importante eu investir. E quanto antes eu começar, mais eu vou usar o poder aí dos investimentos a meu favor. Aí a gente passa pela etapa ali de proteger. Proteger o quê? Proteger o nosso patrimônio, proteger a nossa família. Né? Então entram aí os seguro do nosso carro, o seguro da nossa casa, se for o caso, um seguro de vida para proteger os nossos filhos, um seguro saúde. A gente sabe aí o preço que está, né, a saúde no Brasil. É muito importante a gente ter alguma proteção nesse tipo. Se eu for autônomo e me acontece alguma coisa, eu não consigo trabalhar, será que eu tenho ou eu preciso de alguma proteção para que eu consiga me manter por algum período? Será que eu tenho uma proteção para isso? Então entra aí. E mesmo a proteção financeira, né, os investimentos bem equilibrados, não deixam de ser uma proteção também. A gente entra na etapa aí de multiplicar. Multiplicar, então eu tenho ali, conseguir guardar algum patrimônio e eu chego no momento de multiplicar esse patrimônio. Como que eu faço isso? Investimento. Né? E aí, investimento de uma forma inteligente e diversificada. Ok? É a etapa ali de multiplicar patrimônio. E depois a última etapa, tão sonhada liberdade financeira. O que é a liberdade financeira? É o momento que eu consigo ter a minha renda passiva, ou seja, eu consigo viver com o resultado dos meus investimentos. Trabalho, se for uma opção, mas não tenho mais essa necessidade. É a tão sonhada ali renda passiva. Então essas são as etapas aí básicas da vida financeira. E aí, pô, por que eu tenho dificuldade de alcançar os meus objetivos financeiros, né? Eu sei o que precisa ser feito. Agora, será que eu faço o que precisa ser feito? Tem uma distância gigantesca entre eu saber o que precisa ser feito e eu fazer o que precisa ser feito. E no meio do caminho tem algumas armadilhas, alguns buracos aí. Né? Quais são os principais? Tem vários, eu estou citando 4 aqui. A questão de comportamentos é o grande vilão da vida financeira. A grande dificuldade de um planejamento financeiro não é a matemática, são os comportamentos. E isso precisa ser levado em conta e trabalhado com muito cuidado. Falta de objetivos. Eu comentei, né? Pô, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E meu pai dizia: dinheiro não aceita desaforo. Se você não sabe para onde você está indo, você está rasgando dinheiro. Então, você ter objetivos claros é essencial para que a gente consiga atingir algum objetivo. Renda. Pô, de repente eu tenho uma renda que não é suficiente para me manter basicamente. Então, talvez eu precise em algum momento aí ter um esforço extra para uma geração extra de renda, enfim. Qualidade dos investimentos. Muita gente aí ainda hoje investe em poupança. Pô, poupança você está perdendo dinheiro hoje. Né? Não é que é um mau investimento, é uma perda real de dinheiro. Mês a mês você está perdendo dinheiro para a inflação. Então é um péssimo investimento. E existem investimentos um pouco melhores, mas também muito ruins. Então, qualidade dos investimentos também é um ponto importantíssimo.
Então a gente sabe que gastar menos do que ganha, poupar parte dos ganhos, investir com regularidade, ter objetivos claros, ter plano para alcançar os objetivos, tudo isso eu acredito que não seja novidade para ninguém. Mas o Dan Ariely diz, né, as pessoas prometem poupar para a aposentadoria, mas torram o dinheiro nas férias. Essa é a grande verdade. E essa frase está aqui nesse caminho aqui, né? Está embutida aqui na questão de comportamentos, na falta de objetivos, enfim. E qual que é a diferença entre um objetivo e um sonho? Na imagem da esquerda aqui a gente tem uma pessoa sonhando, né? Ah, eu tenho um monte de desejos, eu sonho em ter uma casa. Ah, eu sonho em fazer uma viagem para a Europa. Né? E na direita a pessoa ali está ali fazendo o seu planejamento, ele tem um objetivo. O que é isso? Né? O sonho é sonho em ter uma casa. Quando? De qual valor? O que eu estou fazendo para ter essa casa? Ah, eu quero ir para a Europa. Quando? Quanto custa? O que eu vou precisar de recurso para isso? Isso é objetivo. Ah, eu quero ter uma casa. Eu quero viajar para a Europa. Isso é sonho. Essa é a grande diferença entre sonho e objetivo. Sonho, muito dificilmente você vai atingir. Objetivo, desde que planejado e realista, você consegue atingir. E qual que é uma estrutura de um bom objetivo? Né? Existe aí um acrônimo chamado SMART, né? Do termo em inglês, né? Mas a tradução seria ali o S ali de específico, ou seja, você tem que deixar claro o que vai ser feito. Ah, eu quero uma casa, maravilha. Ele tem que ser mensurável. Né? Eu quero uma casa de que valor? Para qual data? Ah, eu quero uma casa de 1 milhão para o ano que vem. Maravilha. Aí entra a terceira letra. Ele é atingível? Pô, de repente, se eu já tiver um patrimônio para isso, é atingível. Agora, eu quero uma casa de 1 milhão para o ano que vem. Eu tenho 100 mil guardado. Será que é atingível? Então não é um objetivo real. Talvez ele seja atingível, mas não para um ano. Para quando que ele vai ser possível? Então você precisa rever a data. Talvez você precise rever o valor. Talvez precise rever os dois. Enfim. Ele precisa ser relevante. Ele precisa estar alinhado com o seu propósito de vida. Pô, isso é importante para mim, caso você seja solteiro, para minha família, vai fazer a diferença? Ah, não é só um capricho, não vai fazer diferença nenhuma. Então, será que vale a pena eu ter esse objetivo priorizado na minha vida? Talvez não. Ou não, pô, eu quero trazer segurança para minha família, então ter uma casa faz toda a diferença, sim. E ele tem que ser temporal. Eu já até me adiantei aqui um pouco, mas tem que ter uma data definida. Então, eu mensurei ali o valor na letra M e eu estipulei um prazo para realização. Ok? Então, essa é a estrutura saudável de um objetivo. Não adianta eu sonhar com algo inatingível. Ah, não, agora eu tenho um objetivo e vou conquistar tudo que eu quero. Não é verdade. A gente tem que entender ali. E os dois grandes fatores são patrimônio e tempo. Basicamente é isso que vai fazer a gente alcançar nossos objetivos. Bom, definido o objetivo. Né? Maravilha, então já tenho um norte, já sei para onde que eu vou e já tenho condições de ter um plano de ação. Aí entram algumas dificuldades, né, na execução desse objetivo. Quais são? Vou citar três principais. Né? O ser humano tem várias dificuldades, várias tendências aí, né? Nem todas muito boas. Então, o ser humano ele tem uma tendência de adiar as ações e decisões que têm um resultado distante. Então, eu sei que é importante para mim, ou pelo menos a maioria acredito que saiba, que é importante me aposentar. Em algum momento eu vou ficar, né, com mais idade e vou precisar parar de trabalhar. E eu vou viver de quê? Pô, mas isso está tão distante. E raramente isso vai ser uma prioridade na vida das pessoas. Isso é uma. Vai cobrar um preço lá na frente.
O ser humano ele tende a adiar ações e decisões que não são prazerosas. Então, entre guardar dinheiro para aposentadoria, que vai acontecer daqui 20, 30 anos, isso vai acontecer, não tem dúvida. Ou, putz, comprar um carro, né, um carro top que eu sonho hoje, a enorme maioria das pessoas vai comprar o carro. Ah, quer dizer que eu não devo comprar o carro? Não. Finanças é comportamento. Se o carro realmente for importante para você, compre, mas com planejamento, né, de forma inteligente. Essa é a grande questão. Eu não prego aqui deixar nenhum sonho para fora. A questão é avaliar o impacto desse sonho, a prioridade desses sonhos e a melhor forma de viabilizar esse sonho, a forma mais inteligente de viabilizar esse sonho. Outra tendência, talvez essa a mais grave, né? A gente só faz o que é urgente. Então, eu tenho que estudar para uma prova. Cara, a enorme maioria vai estudar na véspera, né? Isso é ruim. Em relação a dinheiro, putz, eu tenho que guardar dinheiro para aposentadoria. Ele só vai pensar nisso quando faltar lá 5 anos para ele se aposentar. Aí será que dá tempo ainda de viabilizar isso? Aí vai ter um custo aí a pagar por essa tendência, né? E aí a gente pode ignorar a realidade, mas a gente não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Eu já escutei muito, eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá. E se tiver? Vai viver do quê? Vai depender de favor? É muito complicado, né? Então, a gente precisa avaliar com muito cuidado aí essas tendências para que a gente não caia nessas armadilhas, né? O ser humano ele tem dois grandes erros também, né? O primeiro erro, não pensar no futuro. Eu vou viver hoje como se não houvesse amanhã. Isso é um problema muito grave, vai te trazer muitos problemas, né? E o outro erro é só pensar no futuro. Então você não vive o hoje e isso também não é saudável. Então, o que é um planejamento financeiro equilibrado? É você considerar as questões comportamentais, importantíssimo, considerar o futuro, não pode esquecer disso de forma alguma, mas também considerar e viver o presente. Então, um planejamento financeiro saudável, ele precisa englobar, ter essa visão 360 graus, ok? Será que é possível investir em um planejamento? Bom, uma frase que eu costumo escutar muito, né? Eu não preciso de planejamento, eu só quero investir. Eu tenho dinheiro aqui, eu não preciso planejar nada, eu só quero investir. Será que é possível investir sem ter um planejamento financeiro? Até é possível, mas será que é a melhor escolha, né? Vou dar dois exemplos aqui. Vamos dizer que você queira fazer uma viagem, né? Eu quero fazer uma viagem para a Europa daqui 6 meses. Legal. E aí, essa viagem para a Europa, evidentemente, vai ter um custo. Então, sem um planejamento adequado, você vai consumir parte do seu patrimônio, dos seus investimentos, para fazer uma viagem para a Europa num curto período. Tudo bem, pode ser uma decisão e pode ser importante isso, mas você pode avaliar. Bom, e se eu adiar essa viagem, em vez de 6 meses, para 1 ano e meio, 2 anos, e nesse período eu conseguir acumular milhas, por exemplo, eu consigo talvez fazer essa viagem, se não com custo zero, com um custo bem menor. E aí eu não impacto o meu patrimônio. Então eu não vou impactar meus objetivos futuros com uma viagem pelo imediatismo. Então, será que eu vou ter um impacto na minha vida tão grande se eu adiar aí em 1 ano, 1 ano e meio essa minha viagem, para que eu faça ela de uma forma mais inteligente, mais planejada? É um ponto aí importante para se avaliar, né? A compra de um veículo é a mesma coisa, né? Então, eu quero comprar um carro em 3 meses, mas
será que se eu esperar um pouquinho mais e conseguir dar uma entrada num carro, para que eu consiga pegar um carro aí, talvez com taxa zero, existem algumas condições assim, talvez não seja algo mais saudável financeiramente, né? Então são situações aí onde bate o desejo de eu ter um carro, opa, eu preciso disso o mais rápido possível. Nem sempre essa é a decisão mais inteligente do ponto de vista financeiro, né? Então é importante que se tenha esse planejamento, essa avaliação das consequências de você ter esse prazer imediato, de você ter esse resultado imediato. Tem preço, né? Aí um questionamento, né? Será que você realmente entende de investimentos? Aí a gente traz aqui essa sopa de letrinhas aqui, né? Pô, será que sozinho eu consigo decifrar isso tudo? Eu sei o que é tudo isso daqui? Eu sei o suficiente, pelo menos? É lógico que eu não vou falar disso tudo agora, né? Mas é só para a gente refletir o quanto a gente realmente conhece de investimentos para que a gente tome as melhores decisões em relação a isso. E qualquer investimento ele é precedido por uma perda inicial. Pô, mas o que é isso, né? Aqui a gente tem aqui a imagem de um leão aqui caçando, né? A caça de um leão ou de um animal é um investimento. Então ele está desprendendo ali energia para que ele tenha como resultado desse investimento a comida. Então aqui ele está investindo, ele tem aqui um risco alto dele ser atacado pelos búfalos ali e o risco dele não alcançar a presa. Então ele tem dois riscos aí. Ele vai gastar energia, talvez uma energia que ele já não tenha muito, para que ele tenha uma recompensa. Investimento financeiro é exatamente igual. Você precisa avaliar sempre ali o risco-retorno. Você vai gastar uma energia inicial, vai aportar um valor, né, que vai estar exposto a algum nível de risco para que você tenha um resultado desse esforço, dessa perda inicial. Então, na natureza, qualquer investimento é precedido de uma perda, nem que seja de energia, tá bom? Aí uma frase que eu escuto muito, né? Pô, Rodrigo, e qual que é o melhor investimento? E essa resposta não existe uma resposta pronta, né, que eu consiga pegar na prateleira ali e responder isso. Ela vai depender de uma série de fatores, né? Então, qual que é o perfil? Qual que é o seu perfil de investimento? Você tem um perfil mais arrojado, mais conservador? Isso pode fazer toda a diferença ali de qual é o melhor investimento. De repente, o melhor investimento para mim pode não ser o melhor investimento para você. Então, quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então, pô, de repente eu tenho um patrimônio ali que cabe só na minha reserva de emergência. Eu vou fazer algum investimento de risco? Não é uma boa, né? Eu vou fazer algum investimento de longo prazo? E se eu precisar desse dinheiro no curto prazo? Então, é importante a gente entender ali as nossas reservas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Qual que é o meu patrimônio atual, né? Então eu tenho, reforçando aqui, eu tenho essa reserva já estruturada e bem alocada. Se eu tenho essa reserva, quais são os meus próximos objetivos? Quais são os meus aportes mensais? Eu consigo fazer aportes mensais, né? Então, tendo essas respostas, aí sim é possível a gente não sugerir um investimento, mas sugerir uma diversificação correta. Se alguém disser, o melhor investimento é o investimento A ou B, ele está falando uma besteira. Eu posso falar isso sem nenhum medo de errar. A resposta aqui seria diversificação. Então eu tenho que deixar o meu investimento de reserva de emergência num investimento seguro, com liquidez, né? E aí eu tenho que diversificar em relação a prazo, a risco e a classes de ativos. Eu tendo essa diversificação, eu consigo estabelecer um nível de segurança com uma rentabilidade boa. Então essa é a resposta aqui para o melhor investimento, né? E aí a gente escuta muito falar aí de renda fixa e renda variável, né?
E o que é renda fixa? Renda fixa é o empréstimo que a gente faz para o governo ou para o setor privado, certo? Então, ele tem ali uma taxa pré-acordada na contratação, que ela pode ser pré, pós, fixada ou híbrida, que ela mistura os dois. E a gente tem a renda variável. A renda variável é uma sociedade que você faz com uma empresa. Ah, eu vou comprar Vale, uma das mais famosas aí, Petrobras. O que você está fazendo quando você compra uma ação da Vale, da Petrobras? Você é sócio daquele pedacinho da Vale ou da Petrobras ou de qualquer outra empresa que você compre ação. Então essa é a diferença, e aí não existe garantia nenhuma. Ela pode subir muito, ela pode cair muito. Então você é sócio de uma empresa com todos os riscos a que ela está exposta no mercado. Alguns exemplos aqui de renda fixa. Poupança é uma renda fixa, tesouro direto é uma renda fixa, CDB é uma renda fixa. Então ela pode ter esses três tipos de taxa, ok? Mas as taxas já são sabidas. Por exemplo, mas aí eu faço um tesouro Selic, eu não sei qual é a taxa. Você sabe, a taxa é a taxa Selic, que, né, no momento da contratação ali, no momento da liquidação. Essa é a taxa que você acordou. Ok? Ou pode ser uma taxa fixa. Eu quero 14%. Então, no momento que você liquidar o seu investimento, você vai ter ali seus 14%, se for pré-fixada. Ok? Aí a gente tem aqui alguns tipos, né, de renda fixa. Então a gente tem ali o tesouro direto pré-fixado, tesouro direto pós-fixado e o tesouro direto híbrido. Tudo que é tesouro direto, lembra que eu falei que renda fixa é um empréstimo que a gente faz para o governo ou para uma empresa. O tesouro direto é um empréstimo que a gente faz para o governo, ok? Então a gente faz um empréstimo para o governo fazer lá as obras dele, enfim, investir no que eles entendem que faz sentido. A gente pode fazer também esse empréstimo para o setor privado, no caso bancos. Então a poupança, normalmente a poupança ela vai financiar aí obras, né, a parte imobiliária. Né? Eu tenho ali o CDB, que é um certificado de depósito bancário, que ele vai ser um empréstimo para o banco usar para outros empréstimos, para qualquer fim. Então o CDB é um empréstimo que eu estou fazendo para o banco. A gente tem ali o LCI, que é uma letra de crédito imobiliário, que é um empréstimo que eu vou fazer para o banco também, com o objetivo de investimento imobiliário. A gente tem o LCA, que é uma letra de crédito agrícola. Esse empréstimo ele tem por objetivo o banco fazer investimentos no setor agrícola. Aí a gente tem alguns renda fixa no setor privado, para empresas, né, não banco. Então tem debentures, que são empréstimos ali para obras. Aqui o risco é bem alto, né? Esses empréstimos aqui do setor privado já são um risco bem significativo. Se a empresa quebrar, eu corro o risco de não receber o valor que eu emprestei ali na frente. Então, consequentemente, ela tende a ter uma taxa melhor. Então, é risco-retorno. Esse equilíbrio que a gente precisa ter no investimento. A gente tem os CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, igual o LCI, só que aqui são para empresas do setor privado, não banco. E os CRAs, que são a mesma coisa que o LCA, só que também para empresas do setor privado, não banco. Em renda variável. Renda variável também tem uma série de opções aqui. Né? Então a gente tem ali as ações. Dessas ações, algumas pagam dividendos ou JCP, que é uma espécie de dividendo, só que essa é tributável. Né? E tem ações que não pagam dividendos, elas têm o objetivo só de rentabilizar. A gente tem os ETFs, que é um conjunto de ações. Um ETF é um conjunto de ações, normalmente de algum segmento. Então, eu posso ter um ETF de ações da China, um ETF de ações de criptoativos, tem uma série de ETFs possíveis aí. A gente tem os BDRs. BDRs são ações do exterior que a gente
comercializa na bolsa brasileira, na B3. Então, eu quero uma ação da Disney. A Disney tem BDR. Eu quero uma ação da Coca-Cola. Eu posso comprar um BDR aqui, tá bom? Então são ações que representam ações estrangeiras, são papéis que representam ações estrangeiras que eu consigo comprar no mercado nacional. A gente tem os FIs, que são os fundos de investimento imobiliários. Então esses fundos, todos eles pagam dividendos. É como se eu tivesse uma cota de um imóvel e esse imóvel eu vou receber um aluguel todo mês, tá? E aí qualquer um desses é óbvio que eu preciso avaliar o meu perfil e se essa rentabilidade é interessante para mim ou não, talvez não seja. Então é muito importante aí avaliar não só a qualidade do ativo, como o seu perfil, o seu momento financeiro. Existem as opções, né, que são ali os derivativos. São opções de compra de uma ação ou opções de venda de uma ação. Aqui já é uma coisa um pouco mais avançada, né? Mas é importante a gente entender que existe também esse tipo de ativo na bolsa. Aí existem alguns custos ocultos, né, dentro das nossas operações, dos nossos investimentos, né? Então, por exemplo, eu faço um investimento, a enorme maioria das pessoas faz isso. Eu faço investimento com o meu gerente do banco. Quais são os custos ocultos ali? Além das taxas, algumas explícitas, outras não. O gerente do banco, ele tem a limitação do portfólio dele, né? Ele é óbvio, se ele vai fazer um investimento no Banco Itaú e você tem um ativo da mesma classe melhor no Banco do Brasil, aonde será que ele vai te indicar de você investir? Ele vai indicar no ativo do banco, é óbvio, né? Ele nem tem como, talvez ele não tenha nem conhecimento do ativo de outro banco para ele poder te recomendar. Além de que, se ele fizer isso, ele vai perder o emprego. E além de que ele tem metas para bater também, né? Então, ele não pode, nem que ele quisesse, indicar a melhor opção do mercado. Talvez ele pode, se ele for muito bom, ele pode até te indicar o melhor ativo do banco, mas com certeza não é o melhor ativo do mercado e talvez por questões das metas que ele precise bater, também não seja o melhor ativo do banco para você. Talvez seja para o banco. Legal. Então a gente tem ali também corretoras e assessores, né? Então, mas na minha corretora eu tenho assessoria sem custo. Será? O que é sem custo, né? Como dizem aí, não existe almoço grátis, né? Então toda corretora ela vai ter lá assessores ou escritórios credenciados. E às vezes o escritório vai te ligar, falar, eu sou seu assessor agora, te oferecer. Será que é de graça? Isso é muita bondade, né? Ele está ganhando ele tem uma comissão oculta ali. E isso é um perigo, né? Por quê? Porque ele vai te indicar o que comissiona ele melhor, ele vai te indicar o que é melhor para ele, não o que é melhor para você. Né? Então, existem custos ocultos, que são os piores. E existem os consultores independentes, né? Alguns que também vão ganhar comissão e outros que vão negociar uma taxa fixa, que para mim é a mais saudável que existe. Então você sabe o que você está pagando e ele vai focar em te indicar realmente o que é melhor para você, não o que paga uma melhor comissão para ele, porque ele já negociou a taxa fixa com você. Ok? Não, aqui só para ilustrar um pouquinho disso que eu trouxe, né? Então, digamos ali que você tem ali um produto que atende os mesmos objetivos, atende ao mesmo perfil de risco e atende à mesma liquidez. E aí o primeiro produto ele tem uma rentabilidade alta, o segundo ele tem uma rentabilidade média e o terceiro ele tem uma rentabilidade baixa. Evidentemente, a recomendação melhor para você seria a rentabilidade alta, é óbvio. Mas a rentabilidade alta, nesse exemplo aqui, paga 0,5% para o assessor. Essa taxa você não vê, tá? Essa taxa é oculta.
E o de rentabilidade baixa, ele vai pagar 3% para o assessor. Qual produto será que ele vai te oferecer? Com raras exceções, ele vai te oferecer a melhor taxa para ele. É óbvio, até porque ele tem metas também, e se ele for um cara muito bonzinho, ele perde emprego. Não tem grande segredo aqui, né? Aqui são exemplos reais de algumas boletas aqui, né? De aonde o cliente, eu não sei se eu chamo de cliente ou de vítima, né? Ele tem uma alocação aqui. A gente está dando exemplo de uma alocação em COI, que é um produto estruturado. Ele tem um risco alto e ele tem uma rentabilidade, aliás, ele tem um prazo longo. Então, COI é ruim? Não. Existem produtos COI bons, mas depende do perfil, não é para todo mundo. E aqui nesses exemplos, o primeiro boleto ali, o cliente, ele tem 22% alocado em COI. É um absurdo, é muita coisa. Então, por ser um prazo longo e um risco alto, a alocação aqui deveria ser pequena. E eu não vou nem passar por todas, eu vou direto para a última aqui, que a vítima aqui tem 80% do patrimônio alocado em COI. 80%. Ou seja, ele não tem liquidez, se ele precisar desse dinheiro, ele está perdido, e ele está exposto a um risco alto aí. E sabe-se lá a qualidade desse COI também. Então, aqui está um exemplo claro. Por que, que o assessor faz isso? Maldade? Também tem um pouco aí, mas ele tem melhores comissões nesse produto, né? E aqui um exemplo real de como o assessor ele enxerga as boletas lá, né? Então, eu tenho aqui um determinado produto aqui de taxa fixa. E o que ele vai ver aqui? Ele vai ver a taxa que ele vai receber de comissão. Então, todos os produtos ele vai olhar a rentabilidade e a taxa. E muitas vezes ele não te oferece a taxa cheia. Para ele ter uma comissão melhor, ele diminui a taxa real do produto para que ele tenha esse comissionamento. Isso é real, tá? Isso acontece com os nossos assessores sem custo, né, que as corretoras oferecem. Não existe nada sem custo, viu, gente? Aqui um exemplo aqui de como fica um comissionamento, né, nesse modelo que eu comentei, que é o que a enorme maioria no Brasil ainda pratica, né? No exterior isso está meio que em extinção, tá? Tem países que já foi proibido isso, na Austrália, se eu não me engano, e se eu não me engano no Reino Unido, e nos Estados Unidos chega aí a 0,5% só das transações são baseadas em comissões, porque é muito ruim para o investidor. Porque você tem vários pequenos pedaços aí de comissionamento que são tirados do seu patrimônio e você não enxerga, né? E pior, e às vezes isso te custa uma recomendação ruim, né? Então, enfim. Então, essa é a estrutura aqui dessas várias comissionamentos. E do lado direito aqui em azul, um modelo baseado em comissionamento. Então, você tem um percentual pré-acordado já de acordo com o seu patrimônio. Então, você sabe, e aí você tem uma garantia, desde que, como empresa séria, é óbvio, você vai ter uma garantia de uma recomendação mais profissional, mais de acordo com a sua real necessidade. Então, minha sugestão, independente de ser comigo ou com qualquer outra empresa ou assessoria, opte pela taxa fixa, ok? Aí, uma frase do Einstein, alguns contestam aí a autoria, né? Mas a maioria ainda diz que essa frase é do Einstein. Os juros compostos são a força mais poderosa do universo, né? E aí, a gente tem aqui um gráfico à direita, mostrando aqui quando você tem uma dívida, né, de 10 mil reais com o banco, há uma taxa aí de 10% ao mês. Gente, acredite, em 10 anos você vai estar devendo 8 bilhões. Esses 10 mil viraram 8 bilhões e 56 milhões. Esse é o poder do juro composto. Só que aqui jogando contra você.
né? Onde que está a grande magia? É a gente trazer o poder dos juros compostos a nosso favor. É lógico que a gente não vai conseguir nenhum investimento que pague 10% ao mês, mas a gente precisa trazer o poder dos juros compostos dentro do que for possível, né, para o nosso lado. Aqui eu estou trazendo uma projeção de uma aposentadoria. Então, aqui a pessoa ela teria aqui um aporte mensal de R$ 2.500, né, durante 25 anos. Tá? Ela teria aqui, após 25 anos, um patrimônio de 3.600.000. Claro que com as devidas, com os devidos investimentos corretamente dimensionados aí, ok? Ele teria uma renda passiva de R$ 17.000. O que é renda passiva? É um valor que ele tira dos rendimentos sem diminuir o capital principal. Ou seja, esses 3.800.000 não diminuem, eu consigo consumir esses 17.000 sem diminuir meu capital principal, porque senão esse patrimônio em algum tempo ele vai acabar. Então aqui uma renda passiva eternamente, ok? E aqui do lado direito tem uma representação de quanto isso representa de juros, né? Então você vê que quanto mais o tempo passa, o percentual aqui de quanto é capital que a pessoa colocou ali versus os juros, é, a tendência é que o percentual dos juros cresça. Esse é os juros compostos trabalhando a nosso favor, junto com o aporte, né, regular aí também, é claro. Aí a gente tem uma técnica para atingir os objetivos, qualquer que seja. E aqui eu estou falando de objetivos mais do dia a dia, né? Então, a gente tem ali a técnica dos potes. Então, como que funciona isso? Pô, todo mundo precisa de uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência é um valor que, se acontecer alguma emergência, e muita gente confunde isso, né? Ah, eu quero comprar um carro, de onde que eu vou tirar? Da minha reserva de emergência. Não faça isso. Carro não é uma emergência, a não ser que você bata o carro e use ele para trabalhar, aí é diferente. Agora, reserva de emergência é um problema sério de saúde, bati o carro e não, né, preciso dele para trabalhar, enfim, alguma coisa realmente séria. Então aí você vai consumir dessa reserva de emergência. Então é importante você ter um pote de emergência. É importante você ter um pote da aposentadoria. Então todo mês você vai alocar um valor ali para você ir crescendo esse pote da aposentadoria. Ok? Ah, a gente tem uma coisa que a gente esquece muito, isso impacta muito no planejamento das famílias, né? Que são os presentes. Tem famílias aí que tem, pô, você tem que dar 20 presentes no ano, mas você não coloca isso no seu planejamento. Então, se você tem o seu potinho ali de presentes, eu vou colocar aqui R$ 200 por mês, que é para presentes. Então, eu sei que o meu orçamento não pode exceder isso, nunca. Né? Então, você já está com esse valor ali previsto e alocado ali. É eletrônicos, eu gosto de trocar o celular a cada 2, 3 anos, eu gosto de trocar o celular. Legal, então faça um pote de eletrônicos. Né? Eu gosto de viajar. Pote de viagem. Legal? Então, esse conceito do. E como é que é esse pote? Bom, hoje é muito fácil, né? Você pode ter várias contas digitais aí, onde você, lógico que não vai deixar seu dinheiro parado lá, você vai fazer algum investimento de acordo com o perfil de cada pote, né? Então, o risco e o prazo de acordo com o perfil de cada pote. Então você pode ter várias contas, você pode simplesmente fazer um controle no caderninho, na sua planilha, enfim. O importante é que você tenha isso diferenciado para que você consiga ter uma boa organização financeira. E aí, qual que é a particularidade do planejamento financeiro para corretores, né? O que muda em relação ao resto do público? Basicamente, muda em relação à recorrência dos aportes, a recorrência das receitas.
É claro que nem todo corretor tem essa particularidade, mas muitos corretores eles não têm um salário fixo, ou eles recebem um percentual baixo de salário fixo. E o forte deles está no comissionamento, que acontece a cada. Não é todo mês, às vezes, que acontece. Então a grande diferença está nesse ponto. E aí o que muda, né? O que muda, assim, é a alocação da reserva de emergência. Ela não pode ser igual à reserva de emergência de um CLT, que ele tem o salário ali garantido, né? É importante que tenha esse diferencial. E se ele for demitido, ele tem lá o fundo de garantia e tudo. Então, eu jamais, como autônomo, eu posso ter a mesma reserva de emergência de um CLT, né? Não é coerente. Eu preciso ter as minhas proteções bem dimensionadas. O que são essas proteções? Pô, eu sou autônomo, independente de ser corretor ou não. Me machuquei, quebrei o braço, não posso trabalhar. Eu vou viver de quê? Eu vou consumir minha reserva de emergência? Será que não seria mais inteligente eu ter uma, uma segurança que me garantisse uma renda mensal por algum tempo enquanto eu estou incapacitado ali? Existem seguranças para isso, tá bom? E garantir ali um aporte regular, seja ele mensal, caso você tenha uma recorrência de receita, seja ele quando você recebe uma comissão maior. Tire ali uma fatia disso e faça seu aporte ali. Isso é muito importante. E aí a gente tem aqui, dentro do planejamento financeiro, a gente tem um conceito chamado Wealth Plan, muito usado no exterior, Estados Unidos, Europa, Austrália, muito conhecido, e ele vai muito além do simples planejamento financeiro, da simples educação financeira. Contempla também, mas ele tem uma visão de 360 graus, né, da nossa vida. Então, você começa ali o alicerce de tudo, né, a base, onde a sua casa vai estar fundamentada ali, é o orçamento. Então, o primeiro ponto, você tem que ter um orçamento consolidado. Então, você faz um planejamento passivo do seu orçamento, você planeja e projeta quanto você vai gastar em cada categoria de despesa, e aí você faz esse acompanhamento ativo, porque não adianta, e a enorme maioria faz isso, eu faço um planejamento perfeito, mas na hora de executar, eu não sigo nem perto. Então é importante que você faça esse planejamento e faça esse acompanhamento ativo da execução dele. Talvez sejam necessários alguns ajustes, mas é muito importante que você busque ali alcançar o planejamento feito, né? Existe a etapa ali de construção. O que é a construção? São os investimentos. Então, a partir do momento que eu conseguir acumular algum patrimônio, né, financeiro, eu preciso investir de uma forma mais inteligente, para que eu use o poder dos juros compostos a meu favor, certo? Senão eu estou desperdiçando a força mais poderosa da natureza, né? Não é muito esperto isso, né? A gente tem a etapa ali de proteções, né? São os muros. O que são essas proteções? Pô, se eu tenho uma família, será que eu não preciso me preocupar se eu faltar amanhã, minha família está amparada, meus filhos vão conseguir seguir sem mim? Né? Se eu ou minha família ficar doente, será que eu tenho um seguro de saúde que me atenda? Ou eu vou ter que tirar dinheiro, né? Não sei. Meu carro tem a proteção? O carro é o mais famoso, né? Se eu sou autônomo, será que eu tenho uma diária de incapacidade temporária ali que vai garantir uma incapacidade por algum tempo de trabalho, né? Então, são as proteções. E a gente tem a etapa ali de ampliação, que basicamente são os créditos ou investimentos também. Então, eu posso querer é, ampliar o meu patrimônio imóvel, comprar mais imóveis, pode ser através de algum tipo de crédito, independente de qual é o tipo de crédito, ou pode ser através de um planejamento onde eu consiga guardar um dinheiro, investir por um tempo maior e precisar de um empréstimo menor ou nem precisar de um empréstimo, né? Então é a etapa ali de ampliação. Tudo isso ele é baseado em um projeto, né? Numa construção de uma casa,
todas essas etapas são precedidas de um projeto, que é o que vai determinar o quanto que eu vou gastar de material em cada etapa. Não é diferente no planejamento, no Wealth Plan. Então vai ser dimensionado quais são e quanto que eu preciso de proteções, quais são e quanto eu preciso de investimento, como que está meu orçamento e se eu preciso ou não de ampliação de crédito para ampliação do meu patrimônio. Então, tudo isso baseado nesse projeto, que no caso do Wealth Plan é uma consultoria ou uma assessoria. Qual é a diferença da consultoria ou assessoria? A consultoria é entregue a planta do projeto. Olha, está aqui seu projeto e você vai seguir daqui por diante, certo? E a assessoria é entregue o projeto, mas vai ter o acompanhamento de um mestre de obras, vamos dizer assim. Então, a pessoa vai ter ali o acompanhamento da execução desse projeto, do orçamento dele, das proteções, da construção, enfim, vai ter um acompanhamento. Essa é a diferença ali de uma consultoria e uma assessoria. Aqui está o modelo mais institucional do Wealth Plan, né? Então é um pouco do que eu acabei de falar, de uma forma mais institucional. Então existe ali o planejamento financeiro, investimentos, seguros e proteções e créditos e financiamentos. Tudo isso existe dentro da plataforma da qual eu sou certificado e associado, né, que é a Tech Finance. A Tech Finance oferece todo esse ecossistema de soluções, né, para os seus clientes. Então aqui eu tenho um modelo de orçamento, né? Então aqui é feito um orçamento pessoal, a parte de aquisição de bens. Então aqui eu tenho o orçamento passivo, é onde eu planejo aqui o meu orçamento. Aqui ainda na parte de orçamento eu tenho aqui toda a projeção de despesas que eu consigo filtrar por categorias, por período, da forma que eu desejar. Ainda na parte de orçamentos, eu tenho também a parte de receitas, que eu também consigo filtrar ali por categoria, períodos, enfim. E aqui a parte de relatórios. Né? Então eu consigo trazer gráficos em vários formatos das despesas, do que excedeu o planejado, das receitas. Né? Então eu consigo ter isso de uma forma bem visual. Essa é uma das ferramentas, é a ferramenta chamada Preciso, dentro da nossa plataforma da Tech Finance. Ok? Então, finalizando aqui a parte de orçamento, ele começa ali com uma elaboração de um orçamento passivo, que é a minha meta, e aí ele é acompanhado de um acompanhamento, né? Ele tem um acompanhamento ali da evolução, ok? Do quanto ele está aderente ou não ao que foi planejado, né? Aí a gente tem também a árvore de alocação. O que é essa árvore de alocação? Aqui já estou falando do pilar investimentos, ok? Então, de acordo com o meu patrimônio, né, o valor que eu estou disposto ali a investir, eu vou distribuir isso. Lembra que eu comentei da diversificação? Qual é o melhor investimento? O melhor investimento é a diversificação. E a árvore de alocação ela vai me trazer essa diversificação. Então, com base no meu patrimônio total, nos meus objetivos, eu vou entender quanto que eu vou alocar na renda fixa. Lembra que a gente comentou lá o que é renda fixa? Quanto eu vou alocar em renda variável? Dentro da renda fixa, quanto que eu vou alocar em cada classe de ativos? E dentro da renda variável também. Então, isso vai me trazer qual é a minha estratégia de investimentos. Veja, aqui eu ainda não estou falando de nenhum ativo. Ah, compra Petrobras, compra Vale, nada disso. Eu estou falando da estratégia de alocação. Como que eu vou distribuir o meu patrimônio? Quais são os ativos que eu vou alocar? É uma outra etapa, ok?
Então, tendo definido a minha estratégia de investimentos, mensalmente é feita uma sugestão de rebalanceamento dessa carteira. Então, por exemplo, eu investi em ações e as ações valorizaram muito. Então, se era para eu ter 15% em ações, esse mês eu estou com 20%, porque teve uma valorização grande. O que eu vou fazer? De acordo com a minha estratégia, eu vou rebalancear isso. Pô, Rodrigo, mas está rendendo muito, eu vou tirar dinheiro do que está rendendo muito? A renda variável, como o nome diz, ela varia. Então, no mesmo tempo que ela pode ter um disparado, ela pode cair. Por isso que é importante a gente seguir a estratégia e não o coração, não a emoção. Se eu tenho uma estratégia definida, eu preciso seguir a estratégia. Então eu ganhei 10% esse mês. O que é os sardinhas, né? A gente chama aí no mercado dos sardinhas, né? O que a sardinha faz? Nossa, a bolsa tá ótima, é para lá que eu vou. Aí ela começa a cair, então ele compra às vezes na alta e vende na baixa e acaba perdendo dinheiro. Se você tem uma estratégia bem definida, você vai fazendo, ganhei dinheiro aqui, legal, então eu vendo e aloco isso em outro que está em baixa. E aí eu vou conseguindo um equilíbrio. Então a minha segurança está justamente na diversificação de risco médio. Eu chego numa renda, numa rentabilidade ideal com risco baixo. Perfeito? Então, o que é feito na parte de investimentos? É feita uma elaboração da estratégia de investimento, que é aquela árvore de investimentos. É feita com base nessa elaboração, é feita uma recomendação inicial de carteira, é onde eu vou recomendar aí sim quais ativos você, né, pode comprar. Eu vou recomendar, vai ser recomendado mensalmente o rebalanceamento dessa carteira. Ó, esse ativo subiu muito, ele está com uma tendência de queda, venda ele ou venda parte dele. A sugestão é alocar aqui. Então esse rebalanceamento é dinâmico, né? E aí essa gestão ela pode ser feita de várias formas, né? Ela pode ser feita por você. Putz, eu vou fazer. Esse relatório é passado para você com as sugestões e você pode fazer. Eu gosto de fazer eu mesmo, não tem problema nenhum. Ou você pode contratar uma mesa especializada, uma equipe especializada de gestão. Então, tem uma equipe da Tech Finance focada em gestão de investimento. Hoje a gente trabalha com mais de 1 bilhão sob gestão, ok? E a gente faz aí, dá o mesmo tratamento que a enorme maioria das consultorias, né, só dão para milionários. A gente consegue oferecer a mesma qualidade para a pessoa comum, né, para nós meros mortais. E aí, qual é um grande diferencial? Eles usam ali a tecnologia. Então, eles, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de fundos de investimento. Hoje tem mais de 40 mil fundos de investimento no Brasil. É muita coisa, mais de 40 mil. E como é que eu vou escolher o fundo ideal? A gente tem uma inteligência artificial que, de acordo com alguns parâmetros, ele vai filtrar esses fundos, né? De acordo com o perfil do cliente, isso é totalmente personalizado, ele vai escolher dentro desses fundos filtrados o que é o ideal para você. Certo? Então, detalhe, aquelas comissões que a gente viu lá, que os assessores ganham, eles voltam para você em cashback. Então, os produtos que têm algum tipo de comissionamento, eles voltam para você em cashback. Ah, todo produto tem isso? Tem produto que tem um cashback bem baixo, né? E talvez ele nunca tenha sido oferecido para você. Tem produtos que nem tem cashback, mas aí provavelmente ele nunca seria oferecido para você por um assessor. Então, essa é a grande diferença, né? Como a gente não ganha comissão, eu não preciso te oferecer só produtos que tenham um bom comissionamento, ou sequer que tenham comissionamento. Eu tenho que oferecer o que é melhor para o meu cliente, de acordo com cada perfil. Dentro da nossa plataforma ainda, a gente tem ali a parte de proteções, né? A gente tem uma coisa que não existe no Brasil, né?
chamada leilão de proteções. O que é esse leilão de proteções? Eu vou fazer uma analogia com o seguro de um carro, que é o que todo mundo conhece, né? Então, digamos que você tenha, você queira fazer um seguro que vai cobrir vidro, um seguro que vai cobrir perda total e um seguro que vai cobrir, sei lá, danos a terceiro. Dentro desse conceito do leilão, em tese, você poderia fazer essa distribuição em 3 seguradoras. Eu estou falando de 3 coberturas, então você poderia ter 3 seguradoras diferentes, tirando a cobertura ideal com melhor custo-benefício para você. É claro que o seguro de carro não é assim, né? A maioria das seguradoras elas vão exigir um conjunto mínimo ali de coberturas. Mas a gente tem ali a tecnologia a nosso favor, que vai identificar quais as coberturas você precisa e como eu consigo distribuir isso da melhor forma, fazendo esse leilão de proteção. O que muda para você? Você vai ter toda a cobertura que você precisa com o melhor preço e às vezes distribuída em várias corretoras. E isso é uma coisa muito legal, que traz uma economia muitas vezes aí de 40%, 60% no seguro. E um detalhe, muitas vezes você tem um seguro de carro, um seguro de vida, mas será que você sabe o que é coberto exatamente ali? Será que você precisa de tudo que está ali? Eu te garanto com quase 100% que não. Na parte de financiamento, né, que é o último pilar ali, a gente tem também o conceito, a gente tem o hub financeiro, que a gente tem o leilão financeiro. O que é esse leilão financeiro? A gente tem um hub de crédito com mais de 50 fintechs. Não só fintechs, mas tem os bancões também. Tem os bancos grandes e dá o total aí de mais de 50 fintechs. E de acordo com a sua necessidade de crédito e o seu planejamento, que a gente vai fazer junto, a gente identifica, a gente vai jogar nesse hub a sua necessidade e ele vai trazer ali a melhor solução de crédito para você, a melhor taxa que existe dentro de todo esse ecossistema, ok? Seja ele financiamento, uma troca de financiamento, eu tenho um financiamento imobiliário, eu queria fazer uma portabilidade, a gente consegue identificar uma opção melhor para você. Ou na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, né, você pode falar assim, não, puta, realmente o meu é a melhor taxa hoje. É difícil, mas dentro de todo esse ecossistema você realmente tem a melhor taxa, mas não é impossível. Então, pelo menos você vai ter essa segurança. Não, o que eu tenho hoje eu sei que é o melhor. E como que está o seu EverPlan? Será que você tem como uma pessoa dominar todos esses temas? Será que eu domino todos esses temas a fundo? Eu conheço todos esses temas, mas eu não sou especialista em todos esses temas, eu nunca vou ser especialista em todos esses temas. Pô, mas então o que eu estou falando disso tudo aqui? Com a Tech Finance, eu tenho um back-office de especialistas. Então, se eu tenho uma necessidade muito específica de seguro para um cliente, eu vou acionar esses especialistas, eu vou atender exatamente o que esse cliente precisa. Se eu tenho uma necessidade muito específica de crédito, eu tenho especialistas em créditos que vão atender o meu cliente da melhor forma. Mesma coisa com investimentos e mesma coisa com, enfim, com tudo que você precisar na parte financeira. Ok? Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Espero ter agregado algum valor aí para vocês. Convido vocês, tanto os que estão ao vivo, como os que vão assistir a gravação depois, a participar de uma consultoria express. Tá? É uma consultoria, tem uma duração média aí de 1 hora. A gente vai fazer todo o planejamento financeiro de graça. Estou oferecendo de presente de Natal para vocês aqui. Você já vai ter uma primeira noção, um primeiro planejamento de longo prazo da sua vida financeira para começar 2024 aí com o pé direito.
Legal? Eu vou compartilhar com vocês aqui o link, né, para vocês se agendarem lá uma consultoria. O link vai ficar na descrição do vídeo depois também, na gravação. E também deixa eu compartilhar meu WhatsApp aqui. Fiquem à vontade para me acionar e tirar qualquer dúvida que tenha sobrado. Ok? Gente, mais uma vez, agradeço a presença de todos, agradeço também aos que assistirem esse vídeo gravado e fico à disposição e reforço o convite aí para a Consultoria Express. Garanto que vai ter grande valor aí para vocês começarem o ano de 2024 com o pé direito. Uma ótima noite, muito obrigado.